Alguns exemplos. Nessa aula a gente vai resolver alguns exemplos usando as propriedades das potências que nós discutimos aí na aula anterior. Tá? E o primeiro exemplo está pedindo para a gente fazer o quê? Sendo A vezes B diferente de zero, simplifique essas expressões, né? Simplificar essas expressões. Então vamos lá, pessoal. Já pensando aqui no item A. O que eu tenho aqui? Ó? B ao quadrado ao cubo. O que é B ao quadrado ao cubo? É uma potência de potência. E o que diz a regrinha? Olha só, potência de potência, propriedade 3. Eu devo repetir a base e multiplicar os expoentes. Portanto, esse b ao quadrado elevado a 3 é b elevado a 6. Assim a gente obtém a elevado a 5, estou repetindo, vezes b elevado a 6 sobre a vezes b elevado a 4. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou separar essa fração em duas outras da seguinte forma, olha, essa fração é o mesmo que a elevado a 5 sobre a, que está elevado a 1, vezes b elevado a 6 sobre b elevado a 4. Pessoal, aqui um detalhe. Eu, enquanto professor, estou procurando fazer todas as passagens bem devagarzinho para que todos acompanhem. Agora, se você consegue pular alguma etapa, fique à vontade, tudo bem? Então, o que eu tenho aqui agora, pessoal? Eu tenho uma divisão de potências de mesma base, o a elevado a 5 dividido por a elevado a 1. O que a propriedade 2 diz pra gente? Ó, divisão de potências de mesma base. Diz que eu devo repetir a base e subtrair os expoentes. Vamos fazer isso? Dessa forma, o a elevado a 5 dividido por a elevado a 1 vai ser a elevado a 5 menos 1, 4. Beleza, maravilha. Bom, aqui eu tenho outra divisão de potências de mesma base. O que eu devo fazer? É repetir a base, que é o b, subtrair os expoentes. 6 menos 4, 2. Pronto, acabou. Aqui já está a forma simplificada do item A. Item B, mesma linha de raciocínio, pessoal. Inicialmente eu tenho aqui uma potência de potência. O que eu devo fazer? É repetir a base, que é o A, e multiplicar os expoentes. 2 vezes 5, 10. Lembrando, pessoal, uma observação que eu fiz na aula anterior, é a seguinte, ó, A ao quadrado elevado a 5 é diferente de a elevado a 2, que está elevado a 5. Lembra que nós discutimos isso na aula anterior? Aqui a gente tem uma potência de potência. Aqui a gente usa a propriedade e obtém a elevado a 10. Aqui eu tenho uma potência cuja base é o a e o expoente é outra potência. O expoente é o 2 elevado a 5. Aqui a gente tem a elevado a 32. A elevado a 32, que é o 2 elevado a 5. E aqui a gente tem um a elevado a 10. Tudo bem? Vamos lá. Então, voltando aqui para o nosso exemplo B. O a elevado a 10 é resultado dessa potência. Agora aqui eu tenho outra potência de potência. Eu vou repetir a base, que é o b. Multiplicar os expoentes. 3 vezes 3, 9. Sobre quem? A elevado a menos 4 vezes b elevado a menos 3. Um pouco mais, como é que eu posso escrever essa fração? Assim, eu posso separar em duas. A elevado a 10 sobre a elevado a menos 4, vezes b elevado a 9 sobre b elevado a menos 3. Muito bem. O que eu tenho aqui? Outra divisão de potências de mesma base. O que eu devo fazer? É repetir a base, que é o a. Estou pensando aqui na propriedade 2. Repete a base, que é o a, e subtrai os expoentes. Agora, atenção aqui, pessoal, porque esse expoente aqui é menos 4. Então, a gente vai obter o seguinte, é 10 menos 4. Devagarzinho para você entender. Esse primeiro menos é o menos da regra, é o menos da propriedade 2. Ó. Repete a base e subtrai os expoentes. O segundo menos é o menos aqui do menos 4, tá bom? Bom, o que mais? O que eu tenho aqui? Outra divisão de potências de mesma base. O que eu devo fazer? É repetir a base, que é o b, subtrair os expoentes. 9 menos 3. O que isso vai dar? Menos vezes menos vai dar mais, então 10 mais 4, 14, vai dar a elevado a 14. E o b elevado a, novamente, menos vezes menos dá mais, e 9 mais 3, 12. Pronto, tá aí a forma simplificada do item B. Item C, eu tenho a sobre b elevado a 8. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a potência de um quociente. E a potência de um quociente é o quociente das potências. Estou pensando na propriedade 5. Olha, a potência do quociente é o quociente das potências. Então, a sobre b elevado a 8 é a elevado a 8 sobre b elevado a 8. Vezes o b elevado a 10, eu estou repetindo, sobre quem? Olha o que eu tenho aqui, ó.
A elevado a 1 vezes A ao quadrado vezes A ao cubo. Eu tenho multiplicação aqui, né? Multiplicações de potências de mesma base. O que eu devo fazer? É repetir a base, que é o A, somar os expoentes. 1 mais 2 mais 3. Isso vai dar 6. Um pouco mais, essas frações eu posso escrever assim agora, olha. A elevado a 8 sobre A elevado a 6 vezes B elevado a 10 sobre B elevado a 8. Bom, o que eu tenho aqui? Divisão de potências de mesma base. O que a gente tem que fazer? É repetir a base, que é o A, subtrair os expoentes. 8 menos 6, 2. Aqui, mesma coisa, né? Outra divisão de potências de mesma base. O que a gente faz? Repete a base, que é o B, e subtrai os expoentes. 10 menos 8, 2. Então, A ao quadrado vezes B ao quadrado é a forma simplificada aí do item C. Que ainda, se você quiser, você pode simplificar um pouquinho mais, pessoal, pensando aqui na propriedade 4. Na propriedade 4. O que diz a propriedade 4 para a gente, da direita para a esquerda? Ela diz que se você tiver uma multiplicação de potências com o mesmo expoente, tá vendo? Com o mesmo expoente, você repete o expoente e multiplica as bases. É isso que eu estou dizendo, ó, repete o expoente e multiplica as bases. Isso que a propriedade 4 diz pra gente. Toda vez que eu me deparar com uma multiplicação de potências com o mesmo expoente, você repete o expoente e multiplica as bases. Vamos fazer isso? Não é o que eu tenho aqui? Uma multiplicação de potências com o mesmo expoente. O que a gente faz? Repete o expoente e multiplica as bases. Então eu vou repetir o expoente aqui, que é 2, e multiplicar as bases, A, B. Tudo bem? O exemplo 2 também está pedindo para simplificar essa expressão, né? Simplificar as expressões. Muito bem. Então vamos analisar o que a gente tem aqui, pessoal? Olha só o que a gente tem aqui. 2 elevado a x mais 1. Então tá. Vamos analisar aqui a propriedade 1. Olha aqui para a propriedade 1. Nós vamos olhar para essa propriedade 1, vamos usá-la da direita para a esquerda. O que ela diz para a gente da direita para a esquerda? Ela diz para a gente o seguinte: toda vez que tiver uma potência tal que o expoente dessa potência é uma soma, então essa potência é resultado de uma multiplicação de potências de mesma base. É isso que ela diz pra gente, na verdade. Propriedade 1. Toda vez que você tiver uma potência, tal que o expoente dessa potência é uma soma, então essa potência é resultado de uma multiplicação de potências de mesma base. E é exatamente isso que eu tenho aqui. Olha, 2 elevado a x mais 1. Eu tenho uma potência, tal que o expoente dessa potência é uma soma. Então, de acordo com a propriedade 1, essa potência é resultado de uma multiplicação de potências de mesma base. Qual a multiplicação, professor? Essa aqui, ó. É o 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Maravilha, não é verdade? A outra potência, 2 elevado a x mais 2. Pela mesma linha de raciocínio, você vai concluir que essa potência é resultado da multiplicação de potências de 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado. Pela mesma linha de raciocínio. Tem uma soma, então é resultado de uma multiplicação de potências de mesma base. Isso tudo sobre o 2 elevado a x. Muito bem. O que a gente observa agora, pessoal? Que o numerador dessa fração é composto aqui de duas parcelas, e as duas parcelas têm um fator 2 elevado a x em comum. Então, vou colocar esse 2 elevado a x em evidência. 2 elevado a x, abre parênteses. Então, a primeira parcela dividida por 2 elevado a x vai sobrar 2 elevado a 1, que é 2, mais. A segunda parcela dividida por 2 elevado a x vai sobrar 2 ao quadrado. Isso tudo sobre o 2 elevado a x. Chegou a hora do corte, que o aluno adora, não é verdade? Corto 2 elevado a x com 2 elevado a x, vai sobrar o quê? 2 mais o 2 ao quadrado, que é 4, e 2 mais 4, 6. Pronto. Está aí a simplificação do item A. Item B, também simplificar essa expressão. Então tá. O 3 elevado a x eu vou repetir, 3 elevado a x. Aqui, novamente, eu tenho uma potência tal que o expoente dessa potência é uma soma, portanto, essa potência é resultado de uma multiplicação de potências de mesma base, é resultado da multiplicação de 3 elevado a x por 3 ao quadrado. Isso tudo sobre a atenção aqui agora para o denominador, pessoal, pelo denominador. Eu tenho aqui uma potência cujo expoente é uma diferença. Aí agora você olha para a propriedade 2, olha para a propriedade 2, da direita para a esquerda. Uma potência cujo expoente é uma diferença. Então essa potência é resultado de uma divisão de potências de mesma massa, não é verdade? É isso que diz a propriedade 2. Toda vez que eu tiver uma potência tal que o expoente dessa potência é uma diferença, então essa potência é resultado de uma divisão de potências de mesma base. Nesse caso aqui, o 3 elevado a x menos 1 é resultado de qual divisão de potências de mesma base? De 3 elevado a x e o 3 elevado a 1. Maravilha!
Bom, olha aqui para o numerador dessa fração. O que eu tenho? Duas parcelas, e as duas parcelas têm um fator 3 elevado a x em comum. Vou colocar em evidência. 3 elevado a x, abre parênteses. Então, 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x vai dar 1, mais. A segunda parcela agora dividido por 3 elevado a x vai sobrar o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Isso tudo sobre 3 elevado a x sobre o 3 elevado a 1, que é 3. Vamos lá. Igual, deixa eu fazer aqui embaixo agora. Vamos lá. Bom, agora, o que a gente obteve, pessoal, o que a gente tem aqui é uma divisão de frações. Divisão de frações. Qual é a regrinha mesmo? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Vou repetir a primeira fração, que é o 3 elevado a x, que multiplica 1 mais 9. Opa, o que é um 9 aqui? Já é o 3 ao quadrado, que eu estou resolvendo. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 3 elevado a x sobre 3 é 3 sobre 3 elevado a x. Maravilha. Tenho certeza que você já observou que esse 3 elevado a x com esse você pode simplificar. Vai sobrar 1 mais 9, 10, vezes 3. E 10 vezes 3, 30. Pronto, tá aí a simplificação do item B. E para finalizar esse exemplo, o item C. Então, tá, simplificar essa expressão. Então, tá. Bom, inicialmente aqui eu tenho uma potência cujo expoente é uma soma. Então, se o expoente é uma soma, é porque essa potência é resultado de uma multiplicação de potências de mesma base. Qual multiplicação de potência? Essa aqui, ó, é o 10 elevado a n, 10 elevado a n, vezes 10 ao quadrado. Menos, que é esse aqui, estou repetindo. Bom, agora eu tenho 10 elevado a n menos 1. 10 elevado a n menos 1 é uma potência, tal que o expoente é uma diferença, né? Então, de acordo com a propriedade 2, isso aqui é resultado de uma divisão de potências de mesma base. Qual divisão? 10 elevado a n dividido por 10 elevado a 1. 10 elevado a 1. Muito bem. Vamos para o denominador da fração agora. Denominador da fração. Sobre o 10 elevado a n, eu estou repetindo. Agora, menos 10 elevado a n menos 3. Novamente, uma potência cujo expoente é uma diferença. Resultado de uma divisão de potências de mesma base. Ou seja, é resultado da divisão de 10 elevado a n por 10 elevado a 3. Vamos lá. Um pouco mais, isso é igual, vou fazer aqui para baixo agora, tá? Vamos lá. Olha para o numerador dessa fração, pessoal. Isso tudo aqui é o numerador. Eu tenho aqui duas parcelas, uma parcela e duas parcelas, e essas duas parcelas têm o fator 10 elevado a n em comum. Então, eu vou colocar em evidência. Olha, 10 elevado a n, abre parênteses. Primeira parcela dividida por 10 elevado a n vai sobrar 10 ao quadrado. E o 10 ao quadrado é 100. Menos. Agora, a segunda parcela dividida por 10 elevado a n vai sobrar 1 sobre 10. Hein? Atenção nesse detalhe. Sobra 1 sobre 10. Excelente. Agora, sobre quem? Novamente, aqui no denominador eu tenho duas parcelas e essas duas parcelas têm o fator 10 elevado a n em comum. Portanto, eu vou colocar em evidência. Ó, 10 elevado a n, abre parênteses. 10 elevado a n dividido por 10 elevado a n vai dar 1. Menos. A segunda parcela dividida por 10 elevado a n vai sobrar 1 sobre 10 ao cubo. 1 sobre 10 ao cubo. Ou seja, 1 sobre 1000. 1 sobre 1000. Muito bem. Esse 10 elevado a n com esse a gente simplifica e agora a gente tem que operar com essas frações aí, né? Vamos lá. Bom, eu vou tirar o mínimo aqui no numerador dessa fração. Eu tenho 100 menos 1/10. Eu vou tirar o mínimo que é 10. O mínimo é 10. Tá? Então, 10 dividido por 1 dá 10, vezes 100 vai dar 1000. Menos. Agora, 10 dividido por 10 vai dar 1 vezes 1, dá 1 mesmo. Agora, eu estou olhando para o denominador dessa fração. Vou tirar o mínimo, e o mínimo aí quem é? É 1000, né? É 1000. 1000 dividido por 1 dá 1000, vezes 1 dá 1000. Menos 1000 dividido por 1000 dá 1, vezes 1 dá 1. Muito bem. O que eu tenho aqui agora, pessoal? Eu tenho uma divisão de frações. O que eu devo fazer mesmo? É repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. A primeira fração vai ser 999, né? 1000 menos 1, 999 sobre 10. 999 sobre 10. A segunda fração é 999, né? Que é o 1000 menos 1, 999 sobre 1000. Eu devo inverter isso, né? 999 sobre 1000, o inverso é 1000 sobre 999. 1000 sobre 999. Olha, esse 999 com esse você simplifica.
Vai sobrar 1.000 dividido por 10, e 1.000 dividido por 10, isso dá 100. Pronto, 100 é a simplificação do item C.